Cidade, bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade, bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade, bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade, bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade, bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Rádio Cidade. ZYI 785 Rádio Cidade Caruaru, FM 99,7. Uma emissora do Grupo AJS de Comunicação. Pensando no bem-estar dos seus clientes, Alex Comedoria Regional continua servindo os melhores pratos regionais, agora presencial e delivery. Carne de sol, galinha de capoeira e bode na brasa. E os melhores pratos nobres, como filé à parmegiana, bacalhau à moda da casa e picanha argentina. Solicite já o seu pedido pelo nosso delivery 3721-8916 ou 991-17-1751. Alex Comedoria Regional. Olá pessoal, eu sou Mário Flávio e nós temos um encontro de segunda a sexta, de 6 horas da noite, no programa Conteúdo, a política discutida da forma como ela é, com P maiúsculo. O nosso encontro é às 6 horas e eu conto com a sua audiência. Até lá. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. A SIC e a CDL se empenharam muito para a retomada da economia na nossa cidade. Agora, a responsabilidade é de todos nós. Precisamos seguir os protocolos de segurança para evitar o aumento do número de casos na nossa região. O uso de máscara, higienização das mãos e cuidados com a limpeza dos estabelecimentos significam cuidado também com a vida dos nossos colaboradores e clientes. Juntos, podemos fazer a diferença. Uma turma que fez história na música brasileira, com o movimento da Jovem Guarda. Esta é uma prova. Também tem um espaço na Rádio Cidade. Vanderleia, Rony Von, Erasmo Carlos, Matinha, Vanusa, Jerry e Adriane estão por aqui. Entrei na rua Augusta 120. Na Rádio Cidade, todos os domingos, às 7 horas da manhã, com o programa Uma Brasa Mora. Legal. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade 74. A partir de agora, você ouve o programa Jornal da Cidade. A apresentação Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Lojas abertas nesta segunda, dia 7 de setembro. Aproveite nossas ofertas especiais para o feriado. Sua casa é aqui. Quinta-feira, 3 de setembro de 2020, o FPE e a MUP renovam parceria para realizar testes para a Covid-19. Atualmente, a parceria permite 4.000 resultados de exames por semana. Pesquisa avalia retorno de atividades dos pequenos negócios. Segundo o levantamento, 57% do setor já retornou plenamente às atividades no país.
Projeto de lei trata sobre distribuição da vacina contra a Covid. Segundo a proposta, entre os primeiros a receber o imunizante estariam os profissionais essenciais ao controle de doenças. O governo do estado cancela desfile cívico de 7 de setembro. De acordo com a organização, vai haver apenas hasteamento de bandeira em frente ao Palácio do Campo das Princesas, com a presença de Paulo Câmara. FIEP lança campanha de incentivo à indústria pernambucana. Ao todo, Pernambuco tem cerca de 15 mil indústrias que podem ser beneficiadas pela iniciativa. A LEP avalia projeto que permite visita de animais a hospitais. A proposta prevê que pacientes recebam a visita de bichos como cães, gatos e também pássaros. Movimento no aeroporto do Recife cresce 157%. Os dados foram analisados entre os meses de junho e julho. Sport enfrenta o Grêmio nesta quinta em meio a pedidos de demissão e crise financeira. A partida vai ser realizada na Arena do Grêmio a partir das 7 da noite. E o torcedor acompanha tudo, é claro, aqui pela equipe do Futebol na Cidade. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Bom dia! Muito bom dia para você. A Prefeitura de Garanhuns, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, retomou as atividades da Rede Assistencial de Saúde Pública em instituições próprias, conveniadas e credenciadas ao município. A medida está autorizada em decreto municipal que normatiza o funcionamento das unidades, buscando dar continuidade à assistência em saúde a fim de reduzir o risco de complicações dos pacientes portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Foram retomadas as consultas, procedimentos diagnósticos, terapêuticos, ambulatoriais, hospitalares e cirurgias eletivas nas unidades da rede própria do município, como o Centro de Especialidades Luiz Lessa e o Centro de Especialidade em Saúde da Mulher e da Criança, além da rede conveniada, como Hospital Infantil Palmira Salles e rede credenciada, onde se enquadram consultórios oftalmológicos, clínicas de fisioterapia, clínicas de ultrassonografia e laboratórios. Segundo a Prefeitura de Garanhuns, a retomada dos serviços deve acontecer de forma gradativa, com oferta inicial de 50% da capacidade instalada. O agendamento das consultas e procedimentos ambulatoriais será baseado na avaliação das descrições médicas e critérios de prioridade clínica, bem como aquelas solicitações consideradas inadiáveis ou de acompanhamento assistencial não passível de interrupção, como oncologia, hemodiálise, pré-natal, doenças contagiosas, retorno pós-operatório, entre outros. Todas as atividades devem seguir as recomendações já previstas pelas autoridades sanitárias, visando a segurança de profissionais de saúde, colaboradores, pacientes e acompanhantes. 7h08, o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, e o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, a MUP, José Patriota, assinaram um termo de aditivo ao acordo firmado em junho deste ano para a realização de testes do novo coronavírus. A parceria agora vai beneficiar a população de 122 municípios pernambucanos, incluindo comunidades indígenas. Segundo o presidente da AMUP, o acordo firmado com a UFPE possui uma série de diferenciais, exemplo da agilidade na entrega dos resultados, realizada em até 24 horas. De acordo com o reitor Alfredo Gomes, desde o início da parceria, a UFPE tem contribuído com conhecimento, tecnologia, processos de inovação e serviços, de modo a impactar de forma positiva na qualidade de vida da população como um todo. Na primeira fase do acordo, a universidade promoveu a entrega de 2.000 exames por semana pelo método RT-PCR, considerado o teste padrão ouro pela Organização Mundial de Saúde para o diagnóstico da Covid-19. Atualmente, essa capacidade de testagem já se encontra próxima aos 4.000 exames por semana. 7h09, uma nova pesquisa da startup SumUp, instituição financeira com foco nos pequenos negócios, mostra que 57% do setor já retomou plenamente as atividades no país. A quarta rodada do estudo foi realizada entre 21 e 24 de julho, com 4.149 clientes da empresa. Um levantamento anterior, em maio, o número de negócios funcionando estava em 37%. Dentre os ramos que retomaram as atividades no último mês estão os serviços de limpeza, especialmente lavagem automotiva, os lava-jatos, com 80% de funcionamento, os de marcenaria com 58% de retomada e os de manutenção e reparos
com 55% dos negócios já funcionando normalmente. 53% de serviços de saúde, como consultórios médicos, dentista, psicólogo e veterinários, também voltaram a funcionar normalmente, segundo o levantamento. Na outra ponta da tabela estão os serviços que seguem praticamente parados desde o início da pandemia. É o caso do setor de eventos, com apenas 7% dos declarantes afirmando que retomaram as atividades. No caso dos serviços de educação, somente 18% dos entrevistados informaram terem retomado. Atividades na área de fotografia e serviços esportivos também registraram um retorno ainda tímido nas atividades. Lembrando que hoje é quinta-feira e sempre às quintas o governo do estado concede aquela entrevista coletiva que aí anuncia ou não o que vai avançar e o que não vai avançar no estado, né? A expectativa é justamente do setor de eventos e algumas liberações também do setor esportivo por parte do governo. Vamos saber se vai acontecer essa coletiva e se realmente vai ter avanço ou não, Renata. 7h11. Para o retorno às aulas, o Senado aprovou recursos da saúde. O objetivo é a realização de ações específicas. Ana Rebeca Passos tem os detalhes sobre essa aprovação. O Senado aprovou o projeto de lei que autoriza o uso de recursos federais em ações de segurança sanitária no retorno presencial das aulas na rede pública de ensino. O projeto segue para análise da Câmara. Segundo o projeto de lei 3.892/2020, estados, Distrito Federal e municípios poderão usar os recursos da União para adequar a infraestrutura sanitária das escolas, distribuir equipamentos de proteção individual e material de higiene, contratar serviço de internet para os alunos que não puderem voltar às aulas presenciais, treinamento de profissionais para se adaptarem às novas condições sanitárias, dentre outras ações preventivas. De acordo com o texto, se ficar comprovado que o retorno às aulas provocou aumento no contágio, elas deverão ser suspensas. O próprio projeto de lei, no entanto, determina que a retomada das aulas presenciais deve observar a orientação científica, a curva de contágio, o número de óbitos e deliberação da respectiva comunidade escolar e a apresentação, pela família, de relatório sobre a situação da saúde dos seus membros. Dentre os recursos que podem ser utilizados nessas ações estão verbas recebidas por estados e municípios para enfrentamento da pandemia e recursos do Sistema Único de Saúde, provenientes do governo federal. O relator, senador Fabiano Contarato, da Rede, explicou em seu parecer que, apesar da aplicação de recursos do SUS em escolas, não há desvio de finalidade na aplicação de uma verba direcionada à saúde, questão que chegou a ser levantada por alguns senadores durante a sessão. Ana Rebeca Passos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Ana, pelas informações. Vamos atualizar para vocês os casos de coronavírus em Caruaru, Pernambuco e no Brasil. Caruaru registrou, nas últimas 24 horas, 79 novos casos da Covid-19. Com isso, são 7.166 casos no total. A cidade teve 2 novas mortes, totalizando aí 307 mortes no total. Os recuperados somam 6.700 aqui no município. Os dados são da Secretaria de Saúde aqui de Caruaru. Já a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco registrou 1.437 novos casos da Covid. Agora o estado totaliza 128.724 casos confirmados. Também foram confirmadas 42 mortes ocorridas desde o dia 15 de abril. Com isso, o estado totaliza 7.656 pessoas que morreram devido à doença. No Brasil, são aproximadamente 4 milhões de casos confirmados, 123.780 mortes e 3.200.000 recuperados, segundo o Ministério da Saúde. 7h14. Foi apresentada na Câmara dos Deputados a proposta de projeto de lei que prevê que a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, de forma gratuita, com cobertura homogênea e justa da população. Pelo texto em análise, a campanha será iniciada em até 15 dias após a aprovação pela Anvisa da primeira vacina e terá como primeiras prioridades os profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública, os beneficiários do programa Bolsa Família e pessoas com mais de 60 anos. A proposta inclui as medidas na Lei 13.979/20, que hoje já permite que o governo realize campanha de vacinação obrigatória para enfrentamento da emergência pública decorrente do novo coronavírus. Autor do projeto, o deputado Tadeu Alencar, que é do PSB de
Pernambuco, afirma que o acesso à testagem para detectar o novo coronavírus foi desigual no país, com acesso insuficiente de exames pelas famílias mais pobres. Pela proposta, outras prioridades na campanha de vacinação serão pessoas com cardiopatias, diabetes e outras doenças que se enquadrem no grupo de risco para a Covid, além de gestantes e puérperas. Também teriam prioridade, após o último grupo, professores e profissionais de apoio de escolas públicas e privadas, profissionais de atendimento ao público em órgãos públicos e em empresas privadas e, por último, seriam vacinadas as pessoas saudáveis de idade inferior a 60 anos. O Ministério Interino da Saúde, o Ministro Interino da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu esta semana no Rio de Janeiro com o presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, presidente, para dar agilidade no programa da produção de vacina contra a Covid no Brasil. A previsão é que as primeiras doses sejam distribuídas a partir do início de 2021, por meio do Programa Nacional de Imunização, que atende o Sistema Único de Saúde. A previsão é produzir inicialmente 100 milhões de doses a partir de insumos importados. A produção integral da vacina na Unidade Técnico-Científica Biomanguinhos deve começar a partir de abril do próximo ano. O acordo entre a Fiocruz e a AstraZeneca é resultado de tratativas entre o governo brasileiro e o governo britânico, anunciado em 27 de junho pelo Ministério da Saúde. A parceria prevê a assinatura de um acordo de encomenda tecnológica na primeira semana de setembro e o desenvolvimento de uma plataforma para outras vacinas, como da malária. Para a produção e aquisição da vacina contra a Covid, produzida aí pelo laboratório AstraZeneca e Universidade de Oxford, foi liberado um crédito extraordinário de 1 bilhão e 900 milhões de reais. 7h17. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Lojas abertas nesta segunda, dia 7 de setembro. Aproveite nossas ofertas especiais para o feriado. Sua casa é aqui. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Olá, gente, eu sou o professor Marcelo Bezerra e estou no programa Manhã Cidade com a coluna Biocidade. Aqui a gente vai discutir temas relevantes sobre a saúde, sobre a ecologia, sobre o meio ambiente e a qualidade de vida. Eu te espero, é todo sábado no Manhã Cidade. Na Rádio Cidade são 7h19. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Lojas abertas nesta segunda, dia 7 de setembro. Aproveite nossas ofertas especiais para o feriado. Sua casa é aqui. Jornal da Cidade de volta, e por conta do coronavírus, o tradicional desfile cívico-militar que ocorre no feriado de 7 de setembro, em comemoração à independência do Brasil, não será realizado este ano em Pernambuco.
O objetivo é evitar a propagação do vírus por causa da aglomeração, uma decisão que está sendo tomada Brasil afora. De acordo com o governo de Pernambuco, haverá hasteamento da bandeira em frente ao Palácio do Campo das Princesas, com a presença do governador Paulo Câmara. O governo informou também que a cerimônia será restrita e vai contar apenas com um representante de cada uma das Forças Armadas, do Poder Legislativo e Judiciário, dos militares do Estado e das demais forças policiais. O comunicado ainda destacou que o evento não contará com a presença de delegações, evitando a propagação do novo coronavírus. O documento cita ainda que haverá um desvio parcial de isolamento do Palácio, com bloqueio de trânsito e de carros também. Lembrando que aqui em Caruaru e em tantas outras cidades também não haverá desfile, né, Mário? 7h21, o sindicato realizará ato hoje para pedir retorno das aulas presenciais nas escolas. Quem traz os detalhes sobre essa reunião é o repórter Tiago Silva, da Rádio Clube de Pernambuco. Os representantes do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Pernambuco, SINEP-PE, realizarão um ato público na manhã desta quinta-feira, com o objetivo de reunir os profissionais da área da educação na tentativa de estabelecer uma data para o retorno das aulas presenciais do ensino básico, que acontecem remotamente desde o mês de março, devido à pandemia do novo coronavírus. A manifestação acontecerá na Praça da República, em frente ao Palácio do Governo. Em comunicado enviado via redes sociais, o sindicato solicita a presença de profissionais da área da educação, além do apelo à população para que os pais que são a favor do retorno das aulas presenciais também participem da manifestação. Os organizadores pedem o uso de roupas brancas, máscara de proteção facial e balões brancos e amarelos para a realização do ato. Dos estúdios da Rádio Clube de Pernambuco, Tiago Silva para a Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Muito obrigado, Tiago, pelas informações. De acordo com a administração da ilha de Fernando de Noronha, neste primeiro dia de reabertura do arquipélago, nenhum turista foi recebido, mas os interessados que se encaixarem nas novas regras já podem dar entrada no pedido. Os primeiros visitantes só devem chegar no próximo sábado, por causa do feriadão, né? Data para o próximo voo comercial da Azul, que reduziu as viagens para o local durante a pandemia. Hoje, a média é de um voo por semana, mas deve triplicar no próximo mês. Porém, neste primeiro momento, as paisagens só vão estar disponíveis para visitantes que comprovarem já ter sido curados da Covid. A medida restritiva foi divulgada pelo administrador da ilha, Guilherme Rocha, em entrevista coletiva. Agora, junto com o pagamento da taxa de permanência, que também passou por mudanças e só será feito online, é obrigatório apresentar exames que podem ser tanto o RT-PCR positivo realizado há mais de 20 dias, quanto o exame sorológico positivo, que indica a presença de anticorpos contra a Covid-19. Segundo a administração de Fernando de Noronha, foram enviadas ao Recife para exames amostras de 104 passageiros que desembarcaram na ilha no último sábado, dia 20, e passam a ser casos de investigação. Noronha tem ainda 2 pacientes infectados pelo novo coronavírus, isolados, cumprindo quarentena. Durante a pandemia, foram registrados aí 95 casos de Covid-19 no arquipélago, sendo 42 identificados pelo estudo epidemiológico. 7h23, depois de quase 5 meses acumulando impactos trazidos pela Covid, as indústrias pernambucanas se unem em busca forças para se erguer a atividade produtiva. Lançado pelo FIEP, o projeto Escolha Pernambuco foi criado para engajar a sociedade e estimular o consumo interno, visando incrementar o produto interno bruto, incentivar a geração de emprego e permitir que os investimentos cheguem ao Estado. Ao todo, Pernambuco tem cerca de 15 mil indústrias que podem ser beneficiadas por essa iniciativa. Segundo a FIEP, Pernambuco tem uma das economias mais importantes do Nordeste, com uma pauta bastante diversificada e capaz de reunir os setores produtivos mais fortes que uma economia pode ter. 7h24, a medida que obrigava as farmácias a reterem algumas receitas, como as que prescreviam ivermectina, foi suspensa. Jorge Brandão explica os detalhes dessa decisão. Segundo a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, após uma revisão sobre a exigência de retenção de receita para o medicamento ivermectina, foi verificado que no momento não se encontra sob ameaça de desabastecimento de mercado.
De acordo com a agência, a alteração foi adotada visando garantir o acesso da população ao tratamento de verminoses e parasitoses, bastante conhecidas e bem significativas. Ainda segundo a Anvisa, a medida faz parte do monitoramento de substâncias sujeitas a controle em virtude da emergência de saúde pública em função da pandemia relacionada ao novo coronavírus. Jorge Brandão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Jorge, pelas informações. Durou um dia a inclusão da Covid-19 dentro da lista de doenças relacionadas ao trabalho pelo Ministério da Saúde. A medida estava em uma portaria publicada que foi invalidada por outra portaria. Na primeira, a Covid-19 aparecia classificada como pertencente ao grupo de doenças relacionadas ao trabalho com respectivos agentes e fatores de risco devido à possível exposição ao vírus em atividades de trabalho. Sem essa classificação, volta a valer o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que em abril já havia definido que os casos de contaminação de trabalhadores por coronavírus poderiam ser enquadrados como doença ocupacional. No entanto, esse reconhecimento não é automático. O funcionário precisa passar por perícia no INSS em comprovar que adquiriu a doença no trabalho. Se a portaria estivesse em vigor, ao pedir afastamento ao INSS, o médico poderia considerar que se tratava de doença do trabalho sem necessidade de prova e caberia então à empresa provar o contrário. Vale lembrar que doença ocupacional é aquela adquirida ou desencadeada em função da realização de atividades cotidianas no trabalho. Entre as mais comuns, por exemplo, estão a lesão por esforço repetitivo, lombalgias, hérnias, doenças de audição e visão e até psicológicas, como a depressão e a ansiedade. E parentes de presos de Itaquitinga cobram o retorno de atividades de visita nas unidades prisionais. Os detalhes dessa cobrança com a repórter Gabriela Mendes. Mães, esposas, irmãs e filhos de detentos do presídio de Itaquitinga, que fica na zona mata norte de Pernambuco, realizaram um ato na frente do Palácio do Campo das Princesas, em Recife, pedindo a volta das visitas na unidade, suspensas em virtude da pandemia. As pessoas estavam segurando cartazes e cobravam do governador Paulo Câmara uma data para a retomada da visitação. O grupo, formado por pouco mais de 30 mulheres e algumas crianças, protestavam na frente da sede do governo pernambucano pela volta do direito à visitação de seus familiares privados de liberdade. Segundo Lúcia Alves, uma das lideranças do movimento, elas pedem o retorno das visitas, bem como melhores condições para os visitantes nas unidades. Segundo Lúcia Alves, uma das lideranças do movimento, elas pedem o retorno das visitas e também melhorias nas condições para as visitas nas unidades, como a disponibilização de álcool em gel e água. Ainda de acordo com a manifestante, os familiares de detentos de Itaquitinga dispõem apenas de 2 horas para visitá-los. Pouco após o início do ato, 5 representantes do grupo foram convidadas a entrar no palácio para tratar suas reivindicações. Gabriela Mendes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve. Tudo bem. Obrigada, Gabi, pelas informações. 7 horas e 28 minutos. A projeção de investimento para a compra da casa própria está em alta neste terceiro trimestre. É o que indica a pesquisa Raio-X Fipesap, que avalia a demanda por imóveis. Segundo os números apontados, 43% dos participantes afirmaram ter intenção de compra para os próximos 3 meses, sendo esse o maior percentual desde 2014. No primeiro trimestre, a intenção de compra apontada pela pesquisa foi de 36%. Na Aviane Moura, por exemplo, o aumento foi de 280% nas vendas do segundo trimestre comparado com o primeiro trimestre de 2020. O fato se deve às facilidades oferecidas para a aquisição da casa própria, a exemplo da redução de taxas de juros no crédito imobiliário e a carência para o início do pagamento das parcelas. O supervisor de vendas, Lucas Vasconcelos, destacou que mesmo em um momento de crise e incerteza, as pessoas acabam se sentindo seguras para a tomada de decisão, uma vez que os benefícios oferecidos viabilizam a realização do sonho da casa própria. E o projeto de lei 4.304/2020, equipara a atleta profissional ao praticante de moto habilidades. Nessa atividade, o motociclista participa de provas de habilidades técnicas ou de eventos públicos de demonstração. Conforme proposta em análise na Câmara dos Deputados, o atleta receberá o título de motociclista MOR. A proposta da deputada Magda Mofato, do PL de Goiás, assegura ao profissional o direito à remuneração e a seguro de vida e acidentes pela participação em eventos ou em competições patrocinadas
por entidades públicas ou privadas. O seguro deve ser ofertado ao atleta pela promotoria do evento e prevê indenizações por morte ou invalidez permanente no valor mínimo de R$200 mil. O texto em análise estabelece que, para atuar como atleta profissional, o motociclista precisa apresentar Carteira Nacional de Habilitação válida, atestado médico de capacidade física e mental e não ter sido punido pela participação de eventos ou competições desportivas organizadas por ligas ou entidades desportivas. O texto prevê ainda a filiação do motorista MOR ao regime geral de previdência social como trabalhador autônomo e exige da entidade promotora do evento ou competição contribuição equivalente a 15% do valor pago ao atleta a título de remuneração. E o projeto de lei 4.057/20 determina o atendimento policial especializado aos idosos no âmbito da Polícia Civil dos Estados e do Distrito Federal. O texto, em tramitação na Câmara dos Deputados, insere dispositivos no Estatuto do Idoso. Segundo o autor da proposta, o deputado Aloysio Mendes, as pessoas idosas são vítimas frequentes de diversos tipos de violência física, psicológica e patrimonial. E o maior grau de vulnerabilidade as torna suscetíveis a constantes violações de direitos humanos, situação que demanda uma resposta estatal célere e também eficaz. E a permissão para que animais domésticos visitem pacientes internados em hospitais públicos e privados do Estado teve a votação adiada pela Comissão de Meio Ambiente em reunião virtual. A medida está prevista nos projetos de lei do deputado Romero Albuquerque, do PP, e do deputado Gustavo Gouveia, do DEM, unificados pela Comissão de Justiça em um substitutivo. Convidado ao encontro, o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas de Pernambuco, o médico George Trigueiro, sugeriu que a proposta fosse apreciada após a pandemia. A proposição prevê que pacientes recebam a visita de bichos como cães, gatos e pássaros, entre outros, desde que sejam respeitados os critérios definidos em cada unidade de saúde e observadas as regras da Organização Mundial da Saúde. Além disso, o animal deverá ter autorização prévia da administração, estar acompanhado por um familiar do enfermo e ser transportado dentro de caixas específicas conforme o tamanho, exceto, é claro, de grande porte. Conforme a matéria, os pets vão poder frequentar os quartos dos pacientes, mas não áreas de isolamento, quimioterapia, transplante e de assistência a vítimas de queimaduras, bem como UTIs. George Trigueiro confirmou que há comprovação científica de que a visita de animais de estimação pode contribuir com a cura e o tratamento de pessoas internadas, mas o médico lembrou que, no atual momento de pandemia, quando as unidades de saúde se esforçam para separar os infectados com Covid-19 dos demais pacientes, ter de lidar com mais um caso especial seria complicado. Bom senso, né? Deixa as coisas se normalizarem, mas o fato é que realmente tem uma melhora significativa para alguns pacientes. 7h33, a movimentação no Aeroporto Internacional Gilberto Freire, no Recife, aumentou 157% em julho, na comparação com junho. O dado foi divulgado pela Secretaria de Turismo de Pernambuco. A análise foi feita pela Impetu a partir de dados da espanhola AENA Brasil, que administra o principal terminal aéreo de Pernambuco. O aeroporto do Recife registrou cerca de 250 mil embarques e desembarques em julho, número superior aos 96 mil do mês anterior. Ao ser contabilizado o balanço de janeiro a julho de 2020, o aeroporto do Recife superou a casa dos 2,6 milhões de movimentação de passageiros, de acordo com os dados oficiais divulgados pela Secretaria de Turismo. Mário, o detalhe é que não tem distância nos aviões, né? Todo mundo ali utilizando as poltronas como era antes. E viagens de 2-3 horas você vai o tempo todo, né? Bem próximo ali. Mas cobrado distanciamento em alguns locais e no outro não tem. A gente fica sem entender os critérios, né, realmente desses protocolos de saúde. Por isso está todo mundo no meio da rua. 7h34, a Destra, em Caruaru, está realizando vistoria em veículos de transportes de passageiros. Alex Murphy traz agora como a ação está acontecendo e até quando os motoristas vão poder realizar o procedimento. Para saber um pouco mais sobre os critérios necessários para que as pessoas, né, os taxistas, mototaxistas e motoristas aí de transporte escolar possam fazer essa vistoria, a gente conversa agora com Kétila Santos, que é gerente de transportes da Destra, e vai explicar um pouco melhor aí como é que vai funcionar esse agendamento, essa vistoria. Muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia a todos. Bem, essa vistoria, usuário das categorias transporte escolar, mototáxi e táxi, pode dar uma ligadinha para o número 3723-2838 e fazer o agendamento. Esse agendamento ele sempre é realizado de um dia para o outro. Ele faz o agendamento hoje, no caso, e para amanhã.
Na hora prevista que ele agendou, ele vem aqui na Destra com toda a documentação. No caso, a documentação necessária é habilitação, tudo cópia. Habilitação, relatório de pontuação da habilitação, documento do veículo, comprovante de residência, os antecedentes federais e estaduais, o curso de capacitação. E no caso dos transportes escolares, a gente também pede a vistoria do Detran. Ele dá uma ligadinha, vem na hora marcada já com o veículo e com essa documentação, realiza todo o procedimento, tanto na sala quanto no veículo com o vistoriador, e cola o selo e sai daqui já com esse selo coladinho no veículo. Kétila, essa vistoria ela é gratuita, como é que é? Isso, essa vistoria ela começou hoje e vai ser gratuita até o dia 30 de novembro. Ela é totalmente gratuita. Após essa data, aí tem uma multa de R$ 82,80, mas lembrando que nesse período ela é feita de forma gratuita. Tem alguma maneira, né, algum site ou algum ponto de informação, além do contato telefônico, que esses motoristas, né, os mototaxistas, possam ter mais informações de quais documentos precisam? Não, no momento estamos só com o número de telefone. Ele pode ligar tanto para agendar quanto para pedir informações. Vai dar aqui na recepção, ele pode perguntar sobre toda a documentação ou qualquer outros procedimentos que ele venha querer fazer, substituição de veículo, a colagem dos adesivos, qualquer coisa, informação também, ele pode ligar para esse número que ele vai ser bem informado e direcionado na data certa e na hora certa. Ok, só reforçando o telefone de contato e o valor da multa, né, para quem perder esse prazo. 3723-2838, até dia 30 de novembro, gratuito. Após essa data, uma multa de R$ 82,80. Ok, Kétila, muito obrigado então por suas informações. Conversamos aqui com Kétila Santos, ela que é gerente de transportes aqui da Destra, né, informando aí sobre essa regularização dos motoristas de transporte escolar, né, aí do veículo, também dos mototaxistas e também taxistas. Lembrando que há um limite de vagas, né, são 15 vagas para transporte escolar e também taxistas, certo? Isso dia, e 25 dia para os mototaxistas. Então, é bom aí fazer esse pré-agendamento, né, através do telefone que ela mesma passou, 3723-2838, e ter aí qualquer informação sobre a documentação necessária. Lembrando que o prazo final é até o dia 30 de novembro, esse processo de vistoria desses veículos. Volto com vocês aí no estúdio. Alex Murphy, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado aí, Alex, pelas informações, 7h37. A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para vocês aqui no seu JC, o Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Lojas abertas nesta segunda, dia 7 de setembro. Aproveite nossas ofertas especiais para o feriado. Sua casa é aqui. Sabia que na BrisaNet você pode ter o dobro de velocidade em sua internet para assistir a vídeos, jogar online e usar redes sociais à vontade? Participe da promoção Velocidade em Dobro. Assine o Brisa Fixo a partir de R$ 9,90 mensais e ganhe o dobro de velocidade em internet. É mais rapidez e mais economia para você. Promoção válida para os planos de 50, 100 e 200 mega. Para mais informações, ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. A Rádio Cidade chegou. Sintonize 99,7 FM e acompanhe o melhor conteúdo. Notícias, prestação de serviços, esportes, entrevistas, músicas e muito mais. Também estamos nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Rádiosnet e TuneIn. Para mais informações, acompanhe nossas redes ou ligue 3721.000 ou 81 98243 5080. Rádio Cidade 99,7. Todo mundo ouve, todo mundo vê.
Quinta Verde do Unicompra já começou. É qualidade, é variedade, é preço baixo. Vem! Unicompra, vem! Maracujá o quilo, 4,74. Abacaxi a unidade, 13,24. Laranja pera o quilo, 2,9. Melão amarelo rei quilo, 7,49. Kiwi quilo, 15,99. Banana prata o quilo, 2,89. Brócolis ninja, 300 gramas, 6,24. Unicompra, vem! Todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade são 7h40. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. Apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Lojas abertas nesta segunda, dia 7 de setembro. Aproveite nossas ofertas especiais para o feriado. Sua casa é aqui. 7h40 e um homem de 59 anos foi detido pela Polícia Rodoviária Federal em São Caetano. Segundo a polícia, ele carregava 8 quilos de maconha no para-choque do carro que dirigia e tentou correr dos policiais, mas caiu em um barranco e acabou sendo alcançado. O caso aconteceu durante fiscalização de rotina da PRF no quilômetro 145 da rodovia federal. Os policiais abordaram o carro com placas de São Lourenço da Mata. Segundo a polícia, o motorista estava nervoso no momento da abordagem. Os policiais então fizeram uma busca no veículo até encontrarem droga escondida no para-choque. O motorista, ao perceber que seria pego, saiu do carro e correu em direção à área de mata. Na fuga, no entanto, ele caiu do barranco e foi alcançado pelos policiais. O suspeito informou que havia comprado a droga em Cachoeirinha para consumo próprio. O homem foi encaminhado junto com a droga à delegacia de Belo Jardim para as medidas legais. Nesse monte de quilo aí para consumo próprio, tá bom. Uma operação da Polícia Federal apurou fraudes no recebimento do auxílio emergencial. Robson Nielson tem os detalhes aí desta ação. Nessa quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Falso Samaritano, com foco em crimes de estelionato para recebimento do auxílio emergencial, ameaça e divulgação de informações pessoais. Durante as investigações, foi identificado que o suspeito utilizava dados das vítimas para se cadastrar nos aplicativos dos auxílios emergenciais do governo federal e, assim, receber os valores em benefício próprio. A Polícia Federal continua apurando os crimes de estelionato, ameaça e divulgação de dados sigilosos. Robson Nielson, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Robson, pelas informações. E na madrugada desta quinta, 2 bandidos tentaram fugir da polícia militar após praticarem um assalto quando bateram em um ônibus na rua Ribeirão, no bairro Caiucá, aqui em Caruaru. Um dos assaltantes morreu no local, o outro foi socorrido em estado gravíssimo para o Hospital Regional do Agreste. Um revólver calibre 38 foi apreendido durante a ação. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão que transportava 46 metros cúbicos de madeira sem a documentação fiscal e ambiental na BR-110 no Sertão, lá em Sertânia. O veículo havia saído da cidade de Moju, no Pará, com destino aqui, a Caruaru. De acordo com a PRF, o flagrante foi realizado durante a abordagem em um caminhão com placas do Espírito Santo, no quilômetro 96 da rodovia. Ao solicitar a documentação da carga, o motorista informou que não portava a nota fiscal nem o documento de origem florestal, que são obrigatórios para o transporte da mercadoria. O caminhão ficou retido no pátio da PRF e a ocorrência foi encaminhada à Agência Estadual do Meio Ambiente, a CPRH, para a realização dos procedimentos legais. Ainda segundo a PRF, a quantidade de madeira apreendida é suficiente para cobrir o telhado de 46 casas populares. Muito bem. Começou a circular a nova nota de R$200 lançada pelo Banco Central. Com isso, fraudes já começaram a surgir. Eita, brasileiro, viu? Confira agora na reportagem de João Neto como não confundir a nova nota e não passar por apuros. Serão impressas neste ano 450 milhões de unidades da nova nota de R$200, totalizando um montante de 90 bilhões. A impressão ficará a cargo do Banco Central. O animal escolhido para estampar a nova cédula foi o lobo-guará, considerado em extinção. O objetivo da nova cédula é diminuir as transações com papel moeda, economizando os custos da impressão.
Para orientar os cidadãos com a chegada da nova nota de R$200, o assessor de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco, Giovanni Santoro, passa agora algumas dicas de segurança. Conheça bem a nota verdadeira, principalmente agora que nós estamos com a nova nota em circulação de R$200. Segunda dica de segurança é para o comerciante. Não tenha pressa no atendimento. As notas falsas, elas são repassadas em locais de grande concentração de pessoas, como feiras, lojas, supermercados, comércio ambulante, e muitas vezes a pressa do comerciante para atender um maior número de clientes faz com que ele não tome o devido cuidado em verificar se a nota é falsa ou verdadeira. Terceira dica de segurança, verifique as numerações das notas, se elas não são iguais. Ao receber duas notas de igual valor, verifique se as numerações não são iguais. Os falsários não costumam fazer notas falsas com numeração diferente, porque isso acarreta em custos com impressão por ter que mudar a matriz da impressão. A quarta dica de segurança que a gente dá é observe a textura da nota. Eu estou aqui com a nota de R$100 e numa nota falsa, elas tendem a ser lisas quando você passa o dedo por cima, enquanto as notas verdadeiras, elas costumam ser ásperas e possuem até um alto relevo e saliência nos itens de segurança que pode ser percebido com o tato. A quinta dica de segurança que a gente dá é observar a impressão da nota. Nas cédulas legítimas, essas tonalidades de cores aqui são firmes e vibrantes. E já nas notas falsas, elas têm cores com pouca nitidez e costuma haver um borramento dessas cores. Sexta dica de segurança, verifique a marca d'água colocando a nota contra a luz. Você vai verificar que existe esse item de segurança. Sétima dica, no caso de dúvida, compare a nota suspeita com a nota verdadeira. Conhecendo a nota verdadeira, você com certeza vai identificar facilmente a nota falsa. Baixe também um aplicativo chamado Dinheiro Brasileiro para o seu smartphone. O aplicativo que foi desenvolvido pelo Banco Central, ele não analisa a autenticidade da cédula, mas ajuda a identificar e conhecer os itens de segurança, tais como a faixa holográfica, os elementos fluorescentes, o quebra-cabeça, a marca d'água, o alto relevo. Então todos esses itens de segurança são verificados através desse aplicativo Dinheiro Brasileiro. E ele deve ser aprimorado já incluindo essa nota de R$200. O assessor da Polícia Federal orienta ainda como proceder no momento que receber uma nota falsa. Quem receber uma nota falsa dentro de uma agência bancária durante o expediente deve encaminhar-se ao gerente da agência nesse expediente normal ou na primeira oportunidade fora do expediente normal para pedir providência de substituição e troca da nota. Se não obtiver solução satisfatória com o gerente do banco, o cidadão pode procurar uma delegacia policial mais próxima para registrar uma possível ocorrência. Os demais casos, os cidadãos devem sempre procurar uma delegacia de polícia para prestar uma ocorrência a fim de que possa ser iniciada uma investigação com o objetivo de identificar e prender os falsários que estão repassando tais notas e dando prejuízo financeiro para as pessoas. Muito bem, a nota de R$200 é a sétima da família do real e se junta às notas de 2, 5, 10, 20, 50 e R$100. Eu volto ao estúdio, João Neto, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, João, pelas informações. 7h48, o governo federal editou medida provisória que destina recursos à conta de desenvolvimento energético para a redução da tarifa de energia elétrica para os consumidores até 31 de dezembro de 2025. A MP foi publicada no Diário Oficial da União e regulamenta o setor elétrico com alteração em diversos dispositivos legais. É um fundo, né? Isso se trata de um fundo do setor elétrico que custeia políticas públicas e programas de subsídio como a Luz para Todos e o desconto na tarifa para irrigação. A medida ainda destina recursos da Reserva Global de Reversão e da CDE para atenuar aumentos tarifários para os consumidores das distribuidoras da Eletrobras recém-privatizadas. 7h49, o Brasil ganhou 4 posições no Índice Global de Inovação, passando do número 66 para o 62, de 2019 a 2020, em uma lista de 131 países. O ranking é publicado anualmente desde 2007 pela OMS, em parceria com a Universidade de Cornell e o Instituto Europeu de Administração de Empresas. Suíça, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido e Holanda lideram o ranking. E pela primeira vez, 2 países asiáticos estão na lista aí de 10 países mais inovadores. A Coreia do Sul subindo da 11ª para a 10ª posição, enquanto Singapura se manteve aí no 8º lugar.
Caruaru está se preparando para realizar a festa da padroeira da cidade, Nossa Senhora das Dores. Neste ano, devido à pandemia, a programação vai ter início no próximo domingo, dia 6 de setembro, e segue as regras estabelecidas no decreto da Diocese de Caruaru. Desta forma, para participar das celebrações, vai ser necessário agendar previamente pelo telefone 3721-1642, 3721-1642 ou ainda pelo Facebook ou Instagram da Catedral de Caruaru. No dia 15 de setembro será realizado um momento para aqueles que não estão podendo participar das celebrações devido às regras determinadas para o período da pandemia. Desta forma, às 7h30 da manhã, a imagem de Nossa Senhora das Dores ficará exposta na frente da Catedral para que as pessoas possam passar nos veículos e fazer um momento de oração e veneração à padroeira. O trecho ficará interditado na altura do Palácio Episcopal para passagens apenas dos veículos de pessoas que desejem fazer as orações. Para os demais, o fluxo será desviado pela rua Dácio Expósito. A festa terá início no dia 6, às 5h40 da tarde, com a acolhida da procissão motorizada com a bandeira da padroeira vinda da paróquia da Sagrada Família. Em seguida, às 6 horas, o bispo emérito de Caruaru, Dom Bernardino Marquió, celebrará a Santa Missa. Na terça-feira, dia 15 de setembro, dia da solenidade de Nossa Senhora das Dores, às 6h30 da noite, vai haver uma peregrinação da imagem santa pelas ruas da cidade. 7h51, vamos falar de política agora. Em Agrestina, já tem chapa definida para disputar as eleições desse ano. Rodrigo Miranda traz os detalhes para a gente. Foi realizada a convenção dos partidos DEM, PP e PSDB em Agrestina, no Agreste Pernambucano. O evento tratou da oficialização dos nomes de Carmen Miriam e Paulo Sargento, pelo DEM, para candidatos a prefeita e vice-prefeito do município. O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Heriberto Medeiros, do PP, esteve presencialmente participando da live da convenção. Durante a realização do evento, a pré-candidata à prefeitura disse que, abre aspas, Agrestina não aguenta mais ser manchete de tantas notícias ruins. Ela quer urgentemente uma administração séria, com mais segurança, saúde, educação, cultura e tantas outras coisas. Fecha aspas. A convenção também tratou dos futuros candidatos a vereador. Os partidos vão formar a coligação Agrestina do lado certo. Rodrigo Miranda, Rádio Cidade, todo mundo ouve. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o limite de gastos que os candidatos aos cargos de prefeito e vereador devem respeitar nas eleições municipais deste ano. Por meio de uma tabela divulgada pelo tribunal, é possível verificar os valores válidos para cada município do país. De acordo com a lei das eleições, os gastos de campanha devem ser calculados com base no limite definido nas últimas eleições municipais, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Dessa forma, o limite de gastos foi atualizado em 13,9% para o pleito deste ano. Conforme a legislação, em caso de descumprimento dos limites fixados, a campanha pode ser condenada ao pagamento de multa de 100% e a responder por abuso de poder econômico nas eleições. O limite de gastos abrange a contratação do pessoal de forma direta ou indireta, que deve ser detalhada aí com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. Entra também nesse limite a confecção de material impresso de qualquer natureza, propaganda e publicidade indireta ou direta por qualquer meio de comunicação, aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral e despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço aí das candidaturas. 7h53, por meio de uma ferramenta, cidadãos vão poder ajuizar ações sem advogado pela internet em Pernambuco. Confira os detalhes com Laís Florencio. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE, deu início ao ajuizamento de ações por meio do juizado digital para cidadãos que não dispõem de advogados e precisam registrar queixas nos juizados civis ou fazendários. É possível acessar a ferramenta pelo celular, tablet ou computador. Para ajuizar a ação, o cidadão deve entrar no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco e na página do juizado digital preencher um formulário com dados pessoais, com nome, endereço, e-mail e telefone para contato. Em seguida, é preciso registrar a queixa com a descrição do fato. Também é necessário inserir dados da outra parte, como o nome da pessoa ou da empresa e valor da indenização pretendida.
Depois de concluído o registro da queixa, o cidadão recebe automaticamente um número de protocolo e as equipes dos juizados devem entrar em contato por meio dos canais fornecidos no cadastro. A ação deve ter continuidade no processo judicial eletrônico. De acordo com o TJPE, a medida tem o objetivo de facilitar e garantir justiça aos cidadãos pernambucanos. A proposta também é garantir mais segurança no período da pandemia. Laís Florencio, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Laís. Renato, e só sobre o detalhe da nota anterior, lida sobre os gastos dos partidos aí, os limites, né, dos candidatos, né, em Caruaru, no primeiro turno, o teto estabelecido para cada candidato é de R$ 2.983.000. Caso tenha segundo turno, o valor será acrescido aí, né, no segundo turno de mais R$ 1.193.000. Já para Já para os vereadores, o valor definido é de R$ 149.000, o teto. Os valores foram determinados aí pelo presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso. 7h55, uma menina de 11 anos ficou grávida após ser estuprada em Amambaí, no sul de Mato Grosso do Sul. O suspeito do crime é o padrasto da criança, que confessou o ato à polícia ao ser preso. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável. De acordo com informações da Polícia Civil, a família mora em uma das aldeias indígenas da cidade. A gravidez de 25 semanas foi descoberta durante uma consulta médica da criança. Ela contou aos profissionais de saúde que era abusada há mais de um ano, sempre que a mãe saía de casa e a deixava sob os cuidados do padrasto. O Conselho Tutelar e a polícia foram chamados. A mãe da menina foi ouvida e disse que ficou sabendo da gravidez somente após o exame médico. Ela afirmou não saber do paradeiro do marido havia alguns dias. O caso começou a ser investigado, a polícia pediu a prisão do rapaz e o mandato foi expedido pela justiça. Essa semana ele foi localizado e preso. Segundo a polícia, o padrasto confessou o crime. Tomara que mofe aí na prisão. O atacante Neymar é um dos 3 jogadores do Paris Saint-Germain que testou positivo para o coronavírus. O brasileiro chegou a Ibiza na semana passada, começou a sentir mal no sábado e retornou a Paris no domingo. O jogador se encontra bem no momento. O pai de Neymar e filho do atacante, Davi Luca, também foram infectados. O único assintomático foi o menino de 9 anos. O PSG tinha revelado que 3 jogadores do elenco foram infectados um dia antes da reapresentação para a temporada 2020-2021. E hoje tem mais agonia, tem mais aperreio, tem o esporte em campo e os desafios não são poucos. O Leão vai pegar uma parada dura, joga contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Para trazer os detalhes aí dessa nova dificuldade que o esporte vai passar hoje, Vanduí Braga. Bom dia, Vanduí. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. E um bom dia a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Hoje, o esporte entra em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Grêmio. O jogo acontecerá na Arena do Tricolor Gaúcho a partir das 7 da noite. As notícias pela Ilha do Retiro não são tão positivas. Jogadores pedindo para sair, crise financeira, derrotas em sequência, basta o torcedor escolher com o que ele quer se preocupar. A notícia que pegou o torcedor de surpresa foi o pedido de saída do lateral esquerdo Sander, o atleta que está no esporte desde 2017. Deverá ocorrer uma reunião entre os representantes de Sander e a diretoria até essa sexta-feira para definir o futuro do lateral. Em campo, o rubro-negro acumula 3 derrotas seguidas e, na minha opinião, o grande problema está na criação e finalização de jogadas. O time rubro-negro só conseguiu marcar 1 gol nos últimos 5 jogos e a equipe simplesmente não consegue criar chances de ataque dentro dos seus jogos. O técnico Jair Ventura faz seu segundo jogo no comando do time, após a derrota contra o Coritiba no último domingo, quando o goleiro Maílson falhou no último lance, cometendo um pênalti infantil que acabou resultando na derrota da equipe. Seria a grande dúvida do treinador, manter ou não o goleiro Maílson no time titular. As opções de banco seriam Luan Poli ou Carlos Eduardo. E você, torcedor, qual goleiro você escalaria? Vamos debater isso e muito mais no Futebol na Cidade, a partir das 5 da tarde. Vanduí Braga, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Você ouviu? Valeu, Vanduí. E passando só para os ouvintes e espectadores do Jornal da Cidade, os resultados de ontem na Série A.
Ceará 1, Fortaleza 0, Goiás 1, Corinthians 2, de virada aí, aliás, o Corinthians fez o gol no finalzinho, o gol da vitória. Fluminense 1, Atlético Goianiense 1, Bahia 3, Flamengo 5, e com isso, com essa derrota, essa goleada em casa, o técnico do Bahia, Roger, foi demitido. Botafogo 0, Coritiba 0, Atlético Paranaense 1, RB Bragantino 1, Santos 2, Vasco 2 e Palmeiras 1, Internacional 0. Os 4 primeiros com esse resultado aí, o Internacional com 16, São Paulo é o segundo com 13, São Paulo joga hoje, o Vasco foi para 11 e o Fluminense também 11. O Flamengo chegou aos 11 pontos e o Ceará pulou para sexto com 10. Com esses resultados de ontem, o Sport voltou para a lanterna do Campeonato Brasileiro. Os 4 últimos, Red Bull Bragantino tem 6 pontos, Atlético Goianiense tem 5, Goiás tem 4 e o Sport tem 4. Lembrando que se o Leão vencer hoje, o Grêmio ele pode dar um salto na tabela indo para 13º colocado. E ontem também tivemos o complemento da Série B, né? Jogando 2 jogos, ontem tivemos em Maceió, CRB, começando pelo América Mineiro, né, do nosso amigo Rafael, lá em Minas, venceu por 2-1 o CSA, o CRB empatou em casa com o Sampaio Corrêa por 2-2 e o Brasil venceu o Cruzeiro por 1-0. Muito bem, 8 horas, né? Não temos tempo mais para nada. Por favor, Fábio, já coloque aí a nossa ficha técnica. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Um ótimo dia para vocês. Na sequência vem o Manhã Cidade. Até já. Volta já já. Você ouviu na Rádio Cidade o programa Jornal da Cidade. A apresentação Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Lojas abertas nesta segunda, dia 7 de setembro.